Fala pessoal, Deu Liga na área, episódio 54, temporada 2, né? Na temporada 2 ele é o episódio... Número 2. 52 semanas, né? É. Não teve bolo. Não. E nem hoje, nem ficou pra essa semana e não veio Ficou pra também. essa semana e não cumpriu. Deram o bolo no bolo. Deram o bolo no bolo. Verdade. O episódio dessa semana, gurizada, é sobre o mercado da Turquia. Não é aquele mercado famoso de Istambul, que todo mundo que vai a Istambul vai lá fazer compras. É um mercado que voltou a ganhar força. Me lembro ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, Galatasaray, Fenerbahçe vinham buscar jogadores aqui no futebol brasileiro. E parece que pelos movimentos de mercado começa a outra vez ter fôlego, com investimentos pesados, principalmente do Galatasaray, né? Do Galatasaray, principalmente por causa do Osimhen E do Sané. e do Sané. Mas o Sané é uma contratação sem custos de transferência, né? Mas peso, custo né? alto pelo salário e Sim. peso pelo nome que ele tem, né? É o dinheiro forte, porque a Turquia, Lucas, sempre pareceu ser aquele mercado onde os jogadores dos grandes clubes da Europa tinham um prolongamento na carreira. Sim. É um mercado secundário, o cara com 32 já não era mais absorvido, ia para o Galatasaray, para o Fenerbahçe. Podolski fez isso, né? Podolski, Por o exemplo. próprio Wesley Sneijder fez isso. Sneijder. O Sneijder, Van Persie inclusive, também. O Sneijder teve história de Copa do Mundo no Brasil, saber falar um pouco do português, porque se relacionava, né, com brasileiros no clube. Mas eu tentei entender um pouco, Léo, Walter e Léo Bender, por que essa matemática do futebol turco tinha tanto resultado. E aí eu cheguei num cálculo simples, que era o seguinte: um país populoso, um PIB consideravelmente alto na Europa, um IDH bom e uma população que ama o futebol. E aí a gente chega num ambiente em que os jogadores se sentem confortáveis para deixar o grande centro europeu ou deixar o Brasil para jogar no futebol turco. Não é o melhor momento da Turquia na história do futebol. A gente viu já, de fato, no início do século XXI, como que a Turquia se mostrou para o mundo, terceira colocada de uma Copa do Mundo da Ásia, né, no Japão e na Coreia do Sul. Jogadores de alto nível que rondaram grandes clubes do futebol mundial, hoje um pouquinho mais embaixo, até com menos vagas em competições europeias. Mas ainda assim sendo um destino muito procurado por atletas de alto nível. Eu me lembro de um período que o Campeonato Turco, Léo Bender, passava na TV. Sim, Acho que era Band Esportes, né? É verdade. Acho que a própria ESPN transmitiu, né? A ESPN transmitiu. Eu lembro de ter visto também. jogos do Ener Valencia no Fenerbahçe, Isso. quando ele estava em vias de negociações com Isso o mais próprio recentemente, mas ali atrás, É. quando tinha muito brasileiro lá. Felipe Melo, por exemplo, foi grande ídolo. um dos Jogava no maiores- meio de camisa 10 no Galatasaray. Um dos pilares de uma grande confusão que a gente Exato. vai discutir aqui depois. Eu vi pela TV esse jogo. Tava vendo esse jogo quando deu a Loucura, confusão. né? Mas é isso, Léo. Um futebol muito rico financeiramente e de cultura também. É um país muito rico de cultura. E como o Arruda falou, eles são apaixonados por futebol lá. E transforma esse clássico Fenerbahçe e Galatasaray em um dos maiores do mundo. E assim, vai muito além do campo, Hoje, definitivamente. Um termômetro, né, Léo? Um termômetro para entender o tamanho da paixão dos turcos é ver uma postagem, sei lá, do jornalista Fabrício Romano. Especulação do jogador X para chegar no Fenerbahçe. E aí a publicação seguinte do jogador na sua rede social, a última que ele fez, abarrotada de turcos. Foi o recorde de likes da história do Instagram. Olha só. 5 milhões de likes Eles numa se postagem. envolvem de uma maneira absurda, um Essa engajamento fortíssimo, e até na questão de convencer o atleta a chegar num ambiente favorável para ele desenvolver o futebol que ele tem. Vamos lá, então? Depois Vamos da lá. queda de Constantinopla, vamos tentar fazer com que Constantinopla seja de novo o grande centro do mundo. Aliás, foi o grande centro do comércio, né? Verdade. É o marco da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. O nosso índice, por favor. As maiores contratações do futebol turco, o mercado alternativo ou um destino já consolidado? E o clássico Fenerbahçe e Galatasaray. Fenerbahçe, como diz o Simon Bianchini, né? Mas a gente fala Fenerbahçe pelo cedilhazinho ali no C. É um clássico que divide não só a torcida, divide continentes. Mas isso a gente vai aprofundar depois.
Osimhen, Sané, quem mais? Quem mais que foi para a Turquia? Acho que de grandes nomes, eu até fiz alguém deve ter feito a lista também aqui, mas o En-Nesyri para mim foi uma grande surpresa quando foi. O centroavante do centroavante marroquino, porque ele foi um dos destaques da Copa do Mundo do Catar, né, Léo? Um exímio cabeceador, 25 anos. 5 metros para cabecear. Um dos gols dele até na Copa foi contra Portugal, se eu não me engano, né? Em que ele salta muito, faz um golaço. Tinha só 25 anos à época, então não me parecia ser o destino mais próximo da carreira dele. Eu achei que ele ia dar um salto ou para algum grande espanhol ou para a Premier League pelas características físicas. E ele escolheu o Fenerbahçe por 20 milhões de euros. Né? Foi mais um exemplo de jogadores que deixaram de ir para o grande centro para buscar o rumo na Turquia. O Arda Güler, ele sai do Galatasaray no mesmo período que o Fenerbahçe. Que o Fenerbahçe no mesmo período que o Valência, né? Mais ou menos também sim. por uma grana. É um mercado que forma muitos jogadores. Eu me lembro também do Arda Turan, que não chegou a se afirmar, foi Barcelona, Atlético de Madrid, não chegou a se afirmar. Né? Atlético de Madrid depois Barcelona, não chegou a se afirmar no Barcelona. E o caso do Osimhen é meio curioso, né? Porque ele foi meio que pro clube que sobrou, digamos assim. Ele saiu meio brigado com o Napoli, né? E depois de uma baita temporada no Napoli, ele tinha mercado em outras grandes ligas. Mas, enfim, nas últimas ali da janela, ele acabou escolhendo o Galatasaray e foi um match perfeito, foi né? Por empréstimo, né? Foi por empréstimo e agora ele foi comprado. 70 milhões de euros. Exato. E eu acho que pro Napoli ficou bom, porque o Napoli, ele estava querendo essa grana na época, mas não tinha muita gente disposta a pagar esse valor. O Osimhen já não é um exemplo de um atleta muito, muito jovem, né? Ele tem, acho que agora 27, mas não é qualquer atleta que a Premier League, por exemplo, vai lá e despeja 70 milhões ou 80 milhões, que era a pedida do Napoli. Então acho que esse empréstimo serviu para ele fazer muitos gols, o que já era uma obviedade, mas ao mesmo tempo para a torcida do Galatasaray abraçar ele. As redes sociais do Osimhen são absurdas, assim, o engajamento que a gente falou há pouco, o amor da torcida pelo centroavante, e aí o time se vê obrigado a fichar ele por essa grana, e todo mundo sai bem, né? O Napoli campeão com o Osimhen, e agora a Turquia feliz com o astro. E o negócio tem 40 agora, 30 no ano que 35, vem, tem mais metas que se ele bater, tem mais dinheiro, e no período de 2 anos ele não pode ser negociado contra o clube italiano. Enfim, o Napoli se preserva. Sim. Porque chegou a ser o centroavante da moda na Europa, sim, né? sim, Do momento sim. na Europa. Nossa. E foi surpreendente mesmo ele parar no mercado da Turquia. Que, como disseste, Istambul é uma belíssima cidade. Uma vez eu me lembro de ter entrevistado a mulher do Tafarel. O Tafarel jogou no Galatasaray, né? A Andréa, que é jornalista, inclusive, né? Isso. Se conheceram, a Andréa foi fazer uma entrevista com o Tafarel, ela é estudante da Famecos, e aí começaram a namorar, enfim. E ela dizendo, olha, ela tinha morado na Itália, já tinha morado em cidades assim, reconhecidas. Ela disse, não tem nada como Istambul. Ela é apaixonada, assim, porque é uma cidade cosmopolita. Foi o centro do mundo por um período, né? Foi o lugar do grande comércio do mundo. E é uma cidade com uma riqueza cultural impressionante, assim, né? Tu tá com um pezinho na Europa e tem toda a Ásia se descortinando para ti. O Tafarel que foi campeão da Liga, da UEFA League, né? Na época era a Copa UEFA com o Galatasaray. E quem tava no ataque era Jardel. Né? O Jardel não joga a final. Ele também vai naquele período pro Galatasaray, mas ele não joga a final. O Tafarel tem uma baita atuação contra o Arsenal, do Thierry Henry. Acho que ele faz uma das grandes defesas da carreira dele. É uma bola que vem cruzada no segunda trave e ele se vira para defender, assim, quase caindo dentro do gol e espalmar. Mas o time era interessante, quer ver? Tem alguns nomes conhecidos aqui. Tafarel, Carlos Capone, que é o Capone que jogou no Grêmio, Popescu Romeno, que jogou a Copa de 94, sim. Bulent Korkmaz e Umit Davala, que foi destaque da Turquia depois na Copa de 2002. Jorge Hagi, destaque da Romênia na Copa de 94. Suat Kaya e Okan Buruk. E no ataque o Hakan Şükür, que também foi destaque da Turquia em 2002. E hoje em dia ele é taxista ou Uber né? Em Istambul. Arif Arden e Pene Ergun fecham o ataque. E o técnico é o Fatih Terim, que treinou o Milan.
Tendo o Milan na seleção da Turquia nessa Isso. Copa de 2002. Ele é o grande técnico do futebol turco, assim. E o time do Arsenal tinha nomes como David Seaman no gol, que joga contra o Brasil na Copa de 2002. Patrick Vieira, que é um dos jogadores que erra pênalti. É 0-0 no tempo normal e na prorrogação, e o Galatasaray vence nos pênaltis. Hoje é técnico, né? O Marc Overmars, Thierry Henry, Canu, Davor Suker, artilheiro da Copa do Mundo de 98, e o brasileiro Silvinho. Tafarel parou isso daí. Henry, Sukur. Eu esqueci de um Suker cara que também. jogava Suker. pouca bola também. Dennis Bergkamp. Fazia Mas parte tem desse 3 time. centroavantes aí, né? Embora o Henry não seja um centroavante, seja um atacante. É o Henry. O Sukur e o Canu. Só vou Suker e fazer Canu. uma correção, Walter. Eu procurei essa história porque ele é um dos vilões da minha infância, né? O Hakan Şükür. Não sei porquê, eu acho muito por conta do Galvão Bueno. O Galvão tinha aquela coisa, né? De escolher Ele escolhia um adversário e ele falava do cara o jogo todo e o cara virava, na verdade, um super jogador. Às vezes não era tanto. Aconteceu com o Wilmots também Eu vi um recorte esses dias no jogo contra a Bélgica, nessa Copa do Mundo. Embora naquela Copa o Wilmots tenha feito um gol que tenha sido anulado. Injustamente. Isso daí. 2-0 pra nós, mas ele era bom jogador, tá? Mas o Galvão se apegou tanto nele ali que ele falou... Mas o Hakan Şükür, junto com o Barthez, são os vilões da minha infância. E eu fui procurar a história do Hakan Şükür, de fato ele é Uber. Mas ele é Uber hoje nos Estados Unidos. Ele é um auto-exilado nos Estados Unidos hoje. Um cara que entrou para a política depois do fim da carreira. Ele era um ídolo nacional, um dos grandes, se não o maior artilheiro da história da seleção turca, e também do Galatasaray. Então, 3 passagens. Mas ele se envolve com a política nacional da Turquia. A gente sabe que as coisas não são fáceis lá, né? Não. É um povo também difícil de lidar, né? E há um momento em que ele rompe um pouco das relações com o governo, e eu acho que é até o mesmo governo de hoje. Isso, é o Erdogan. Sim, o Erdogan ele ainda, né? governa desde 2014. Isso. E aí, em 2013, ele vira independente. Matip Erdogan, né? Acho que é Matip. Eu acho que é isso daí. Tayyip. E aí, o Hakan Şükür passa a ser perseguido pelo governo, aquelas coisas que a gente já sabe. Se E eu não me tem engano, que... ele fez um tweet, né? ele se manifestou contra. Contra o Se eu não me engano, até o Erdogan foi um dos caras que estiveram no casamento do Hakan Şükür. De qualquer maneira, ele se obriga a deixar o país, deixa os seus bens, as riquezas na Turquia, e vai para os Estados Unidos, abre uma padaria com especialidades turcas. Ele justifica em várias entrevistas, até para a ESPN, que pessoas estranhas rondavam o seu empreendimento nos Estados Unidos em Palo Alto, na Califórnia. E aí No Vale do Silício. perto do Vale do Silício. Ele disse que ele jogava bola com os caras do Google também. Ensinava a jogar bola, né? E aí... Os caras descobriram a jogada sempre E aí a questão é que ele lá abriu mão do empreendimento, virou Uber, de fato, mora lá, uma vida muito simples nos Estados Unidos, nada perto do que ele poderia viver na Turquia como o rei, como chamavam ele lá no país. O pai dele foi preso, acho que acabou falecendo na prisão também. Mas é uma história curiosa porque ele é um ídolo nacional, amado pelo povo, mas o governo que está há tanto tempo lá comandando é totalmente oposto ao que pensa hoje o ex-centroavante E o turco. que os turcos falam é que o governo tem, de certa maneira, ajudado nas contratações dos clubes turcos para fazer aquela ideia de que a situação está melhor do que aparenta, para tirar a atenção do governo dele e o público acabar ficando envolvido com o futebol, a história do pão e circo. Então tem muito disso, e ele também perdoaria dívidas, cancelaria dívidas também para facilitar que os clubes façam grandes contratações. Principalmente quando se trata do Istambul Basaksehir. Başakşehir. Basaksehir, que foi o time campeão há 2 anos, que é um time de um distrito de Istambul, que é o distrito no qual ele começou sua carreira política, é o distrito dele. E, inclusive, foi campeão tendo no meio-campo o Márcio Mossoró, Isso mesmo. que jogou no Inter em 2005. 5, 6, 5 né? e 6. Mas 7, acho que ele não estava no Mundial, né? Não, no Mundial acho que No Mundial acho que ele não estava. não. Mas o Márcio Mossoró, veterano, já foi campeão com esse time, que é o time do Erdogan. E é o time que tem muita ajuda dele, muito dinheiro do governo, através de patrocínios. Um pezinho no... Walter citou o pão e circo, de fato, um pezinho no sports washing, né? O pessoal tem utilizado muito esse termo, que é tentar limpar a imagem do país Mas eu através acho que do a esporte, questão né? dele é muito mais com a população turca do que com a imagem externa. A questão dele é mais interna para solidificar um pouco mais o governo dele, ter menos contestação do que uma questão externa para o mundo, porque ele muda um pouco o sistema turco, né, que era
o parlamentarismo, o primeiro-ministro, que era quem geriu o país, ele consegue, a partir de uma manobra, ser o centro do poder e tomar as decisões pelo país. Vive, entre aspas, uma espécie de ditadura de um grupo político liderado pelo Erdogan. Talvez esteja aí também uma das explicações para que os negócios tenham se acelerado de novo no futebol turco. Pode ser. Virou um país de novo atrativo, mesmo com... Eu estava olhando também mais cedo, antes do episódio, a questão do coeficiente da UEFA. A Turquia perdeu muitas posições nesse ranking e ela não joga mais nenhum time, por exemplo, para a fase de grupos da Champions League de forma direta. Fase de liga agora, Fase de liga, perfeito. A gente se acostumou muito a sempre ver o Galatasaray e o Fenerbahçe nessa fase de forma direta, eventualmente passando por uma pré-Champions. Mas hoje a gente vê um time só batalhando por uma vaga na fase de liga, que é o Fenerbahçe. Né? Não é nem o Galatasaray, que é o maior time do país, mas o cenário mudou e agora aos poucos tenta voltar a ser atrativo. Tanto é que eu vi que o Bender pegou as contratações, as cifras estão aumentando, né? Sim. Temporada a temporada, fora esse caso do Osimhen, que é uma exceção, as cifras estão aumentando. O Galatasaray tem o Gabriel Sara também, né? Mas sim, Gabriel Sara Aqui, é uma das principais contratações, é a quarta contratação mais cara de acordo com o Transfer Market. Mas o Transfer Market ainda aparece o Jardel em quinto. É que o Jardel sai do Sporting. Do Porto. Ele volta pro Sporting, daí volta para Portugal e daí atua no Sporting. E ele estreia, se eu não me engano, fazendo um gol numa Supercopa contra o Real Madrid. Não, na verdade, na estreia, se eu não me engano, ele fez 5 gols. E daí, nessa Supercopa aí, ele faz 2 gols. Ele vira contra o Real Madrid, se eu não me engano. Ele faz um gol de pênalti no tempo normal. E na prorrogação, ele faz o segundo gol. E daí dá o título da Supercopa da UEFA. Era essa a minha confusão do título que o Valtinho Aliás, citou. para quem não viu o Jardel, eu não vi jogar. Não sei se o Walter viu. Eu também não. Saber a história do Jardel é uma coisa, o que ele fez no Grêmio, enfim, mas olhar uma planilha com as estatísticas do que ele fez na Europa eu olhei os números. Ele foi 3 vezes chuteira de ouro. No Sporting ele fez mais gols do que partidas. Isso é inacreditável. 68 gols e 64 partidas. A gente exalta muito hoje o Gyökeres, por exemplo, que fez o que fez nas últimas temporadas, mas o Jardel já tinha feito isso há muito tempo e com muito mais gols, sabe? Esses dias entrou um corte de uma entrevista de um jogador português que eles brincavam com o Jardel, né? Que o Jardel não sabia jogar bola. Mas que ele disse, vai lá pra frente que a bola vai chegar e vai fazer o gol. Aí ele disse, não, era uma brincadeira que a gente fazia com ele, mas ele tinha muitos recursos. Né? O Jardel, no Grêmio, ele começa em 95. Ele vem, ele começa fazendo gol. O primeiro jogo dele é um jogo do Grêmio pela Copa do Brasil no interior do Espírito Santo. Eu acho que é o Ibiraci, não me lembro. Mas aí ele faz e no primeiro jogo ele faz gol de cabeça, ele não para mais de fazer gol. Mas quando ele tá terminando a passagem dele no Grêmio, tem um jogo contra o Juventude, 96, final do Gauchão, que tem gol de voleio dele. Tem gol já dele com a bola no pé. O Jardel era um fenômeno, só que claro que era um período na seleção que, por exemplo, sobrava o Sonny Anderson, sobrava o Jardel, nós tínhamos Ronaldo, Romário, Rivaldo, e ele na seleção não conseguia executar, mas na Europa ele a fama dele é espetacular. E no Galatasaray ele chega e segue isso, né? O problema do Jardel foi extracampo, né? Sim. Que é a volta dele, inclusive, a Portugal. E aí tem questões bem sérias dele de ele ter se perdido no extracampo. Mas era um senhor centroavante. Uma máquina de fazer gols. Máquina. Era impressionante. E na seleção não conseguia jogar, né? Até porque a seleção também não jogava voltada para um 9, né? Jogava era um jogo mais coletivo. Os times sabiam aproveitar a capacidade dele. É um destino já consolidado. Eu vi agora que o Sport, como é que é o nome do time, contratou o goleiro Marcos Felipe do Bahia por empréstimo. Aquele que era do Fluminense? Aquele que era do Fluminense. A primeira partida, inclusive, foi um espetáculo, pelo que eu vi muitas defesas. E o Sport. E o Inter trouxe o Richard, né? Sim, que era do Antalyaspor. Exato. Muitos Aspor surgiram nos últimos tempos, né? Bursaspor, Alaniaspor. Eu fiz uma lista aqui, claro que eu não vou falar todos os nomes, mas em 30 minutos eu fechei uma lista de 45 nomes que se relacionam com a Turquia e o futebol gaúcho.
Só atletas que passaram pela dupla Grenal e jogaram alguma vez na carreira na Turquia, uns com mais sucesso, outros com menos destaque, mas é impressionante como o brasileiro busca esse destino na carreira, ou como um primeiro ponto de contato com a Europa, né? Às vezes o jogador é formado na dupla Grenal, ele não tem tanta qualidade para se projetar para a Espanha, Inglaterra, França, e aí tem Portugal à disposição, tem a Turquia, tem a Holanda, mas muitos atletas que passaram por aqui ou jogaram depois da dupla Grenal lá, ou já tinham passagens pelo futebol da Turquia, pelos mais diversos times. Impressionante, assim, todos esses esportes aí que a gente falou, tiveram pelo menos um atleta desses. O Felipe Melo, ele passa pelo Grêmio em 2004, recupera a carreira na Itália e depois ele vai para a Turquia. Fiorentina, né, primeiro, né? Eu acho que ele ainda tem uma passagem pela Espanha, pelo Mallorca, talvez. Daí ele vai para a Itália e depois para a Turquia. Ele fala que quando ele estava para ir para o Galatasaray, ele tinha proposto o Real Madrid, mas que acabou não se concretizando e ele foi para o Galatasaray. Mas aí ele E lá no Galatasaray ele fazia gol e ele era chamado de Pitbull, né? Ele imitava um cachorro. E teve um episódio que... Você lembra de um espanhol chamado Riera, que surgiu muito bem, acho que no Arsenal. Era um ponteirinho, driblador. E aí teve um treino que eles se desentenderam e o Riera quis continuar a briga. O técnico expulsou os dois do campo e o Riera quis continuar a briga no vestiário. E a imprensa descobriu porque o Riera deu entrada num hospital. O Felipe Melo mandou direto para o hospital. E a imprensa soube da internação, fratura no nariz e tal. E esse clássico que o Léo fala é um clássico que ele faz o gol no estádio do Fenerbahçe, imita o Pitbull, provoca a torcida e aí tem toda uma confusão. O jogo que tem interrompido, né? Tem aquele que ele tá saindo de campo contra o Besiktas, né? Ele tá saindo de campo e ele levanta a camisa do Galatasaray. E tá indo pro vestiário e levanta a camisa. E daí a torcida do Besiktas invade o campo, supostamente para bater nele. Mas ele já falou que a torcida do Besiktas invadia qualquer jogo que eles perdiam em casa. Provocando ou não. Provocando ou não. Mas nitidamente, ele foi expulso numa entrada violentíssima que ele deu, né? Normal de Felipe Melo. Foi expulso e quando ele tava entrando na cabine ali para ir pro vestiário, ele levantou a camisa do Galatasaray. E assim, 2 minutos depois já tava praticamente a arquibancada inteira dentro do campo. E tinha um jogador chamado Marco Aurélio, que lá virou Mehmet Aurélio. Jogou no Inter? Teve um desses que jogou no Inter. Esse cara jogou no Inter, não me lembro dele, Mehmet Aurélio. Eu acho que o Mehmet não, mas o Marco Aurélio sim. O jogo que jogou Marco Aurélio. O Marco Aurélio do Inter é o que era do Santos, né? Do Curitiba, que fazia Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Marcos Aurélio. Muitos gols, né? Isso. E teve o Marco Aurélio Genro, que jogou no Inter, que era genro do Zé Mário. Isso. Que dos brinquinhos. Isso. O Zé Mário veio treinar o Inter em 2000. Mehmet é formado pelo Flamengo e aí sim se naturalizou para jogar pela Turquia. E aí tem a famosa briga dele com o Ricardinho, porque ele se desentende no campo e aí o Ricardinho estava com a esposa, os filhos, estavam conversando com outros jogadores, porque os clássicos eram com muitos brasileiros. E aí o Mehmet Aurélio vem dar uma voadora na frente da família dele. Um clima tranquilo, assim, né? Sim. Mas... E assim, a gente já citou 2 vezes o Felipe Melo, mas aí é inacreditável até em 23 minutos de programa a gente não ter citado o Alex, né? Que foi o que revolucionou o futebol turco, digamos assim. É o maior ídolo do Fenerbahçe. Ele é tratado como rei lá. Tem estátua, né? Tem estátua Ele lá. voltou para treinar um clube turco agora, né? Antes de assumir o Operário de Ponta Grossa. Exato. Não teve muito sucesso, mas para tu ver o conceito que ele tem. Sim. E virou ídolo lá, odiado pela torcida do Galatasaray, mas também é aquilo. Sabem que ele tem um respeito enorme ali na Turquia, justamente porque ele foi o maior ídolo do Fenerbahçe, um dos pilares assim dos brasileiros que foram para lá e fizeram sucesso. E realmente revolucionou, porque ele trouxe muita gente, muita visibilidade para o futebol turco como ele um todo. Ele jogou no Fenerbahçe. Foi técnico lá. O Zico treinou. O Alex não coloca o pé em Istambul sem ser abordado. Não tem como. E o Lugano jogava nessa época com ele. Tinha vários brasileiros. Roberto do Carlos Lugano, jogou, Roberto Carlos. O Fenerbahçe, historicamente, teve mais brasileiros que o Galatasaray. Teve o Luiz Gustavo, recentemente também. Roberto Carlos jogou lá. Roberto Carlos. É verdade. O Alex que tem a famosa estátua que a torcida colocou para ele numa praça perto do estádio do Fenerbahçe. Tem uma história maravilhosa. Eu tenho um grande amigo meu, que até eu sou padrinho do filho dele, e ele trabalhava com comércio exterior. E ele ia fechar um negócio, ele tinha um cliente que era um turco, ele vendia fertilizantes, uma empresa suíça, e ele é o representante aqui. E ele me liga, ele disse, eu estou em Curitiba,
e eu vou ter uma reunião com esse cara e me consegue uma camisa autografada do Alex. Eu compro a camisa, eu vou onde for, preciso, mas se o Alex autografar, eu chego grande nessa mesa de negociação. Aí eu liguei para o assessor de imprensa do Curitiba, expliquei a situação e disse, não tem problema. Esse meu compadre fez plantão na frente do CT do Curitiba, o cara foi lá, pegou a camisa e o Alex autografou. Quando ele entregou pro cara, o cara chorava, ele não acreditou. Queria ter uma camisa autografada, e a camisa oficial do Fenerbahçe autografada pelo Alex. Sim. E também é legal do Alex entender isso, né? E ele sabe do tamanho dele, né? O Alex é um cara Diferenciado. O Alex, ele se adapta muito à Turquia porque ele passa a dominar o turco, né? Ele fala, ele concedia entrevistas, ele aprendeu o idioma e ele se inseriu na cultura local, né? E virou um cara como se fosse um turco. Enfim, é uma lição, porque a gente vê muitos casos de jogadores que não conseguem dar bom dia e boa tarde. Em São Paulo, num shopping, tem um restaurante turco, bem escondidinho assim, não é um shopping grande. E é um dono que, pelo que eu vi, provavelmente torce pro Fenerbahçe, porque o restaurante ele é temático do Fenerbahçe. Não a comida, não o cardápio, mas toda a decoração com imagens de jogos, e quase todos eles de brasileiros. O Alex, claro, é a principal figura que aparece, o David, o Roberto Carlos, o Fábio Luciano também é um jogador ilustrado, assim, mas para ter uma ideia de como os brasileiros são também amados no futebol turco, não à toa a gente tem essa lista aqui com quase 50 nomes só de largada com a dupla Grenal. Maravilha. Entrando no terceiro item aqui, o clássico, né? Que para mim... Uma vez, durante a Copa do Mundo, eu fui falar na sala de redação que a gente valorizava o Grenal, que tem uma rivalidade, mas que o Grenal era um parque de diversões perto de Fenerbahçe e Galatasaray. Eu quase fui linchado, né? Mas, enfim, se tu olhar os vídeos que tem, se tu olhar as histórias, se tu for ler e ver documentários... Foi o que o Zico mais ou menos disse pro Rafael de Vério, que foi ao Rio de Janeiro para a partida do Inter contra o Flamengo, o dia das oitavas de final da Libertadores, que acima do Grenal... Só o clássico turco. Porque ele divide um continente. O Galatasaray é a Europa, da parte europeia de Istambul, e o Fenerbahçe é da parte asiática. Eu entrevistei o Elano sobre isso uma vez. O Elano que jogou, é um da tua lista. Aqui na lista. O Elano, inclusive, é ele que tem um episódio que dá uma convulsão quase na Turquia, que ao final do clássico... Ele troca a camisa com o Roberto... Acho que é o Roberto Carlos que ele troca a camisa. Pode ser. E eles se abraçam e tal, e trocam a camisa. Só que eles, em vez de fazer isso no túnel, eles fazem no campo, como tu faz aqui no Brasil. Cara, foi uma crise. Ele teve que explicar, ele teve que fazer um vídeo explicando e tal. E ele era ídolo lá, né? Eles entenderam até por ali, porque é algo inadmissível. E o Elano me contou que em dia de clássico, na parte asiática, a torcida do Galatasaray... Ela vai cercando o ônibus até a ponte. E aí eles ficam esperando na ponte, o ônibus vai, porque é torcida única, e o mesmo acontece quando o Fenerbahçe vai visitar o Galatasaray. O Felipe Melo conta essa história que eles têm que sair umas 5, 6 horas antes do jogo, da parte ali de Galatasaray, do hotel, né, da concentração. E daí ele disse que a primeira vez ele estranhou, como assim? A gente já vai sair, falta 6 horas pro jogo ainda. Abre a janela e vê quantas gente tá nos esperando aí embaixo. E daí uma multidão. Daí ele disse que desceram pro ônibus assim e foram escoltados até a ponte. Aí a torcida fica e se despede dos jogadores e eles vão. E no caso do Besiktas, que é do lado, se não me engano, do lado asiático, isso. O Besiktas que inaugurou o estádio novo no ano que contratou o Rodolfo, zagueiro do Grêmio. É verdade. Que eles tinham um estádio mais modesto, um estádio menor. É a terceira força. O Besiktas seria a espécie do... Calma, não sei. Dá para usar o Paraná Clube. Né? Tem o Curitiba, o Atlético e o Paraná Clube. O Paraná Clube nos anos 90 era grande. Era grande. Hoje está quebrado. Mas ele é a terceira força. Né? Teve injeção de capital e tal, mas essa não rivalidade tem aquela máxima de muitas que é a diferença nas classes sociais também, né? Um clube da elite, que é o Galatasaray, e um clube do povo, que é o Fenerbahçe. Muitas rivalidades são construídas em cima disso. E na Turquia não é diferente. Mas até mesmo com o Besiktas, o clássico é pegadíssimo. É pegado. Né? É pegadíssimo. Não é incomum achar jogadores que atuaram nos dois times do clássico, mesmo que eles não gostem muito disso, né? Eles tratam como
um pouquinho de traição, né? Trocar de lado, não diretamente, mas tem muito atleta que sai da Turquia para a Europa ou para o Brasil e depois vai para o time rival. Mas existe um jogador que jogou nos 3. E esse cara eu trato como o mais destemido do futebol mundial hoje, que é o centroavante Michy Batshuayi. É verdade. Jogou no Galatasaray, jogou no Fenerbahçe, jogou no Besiktas. Curiosamente, pelo que eu vi nas redes sociais e tal, é um cara que tem o respeito de todos os lados. Mas para jogar nos 3, o cara tem que ser muito corajoso. Ele não jogou com o Ener Valencia? Jogou com o Ener Valencia no Fenerbahçe. Ele, né? Ele e o JP Galvão. Ele e o JP Galvão. Isso. E o Arda Güler que tu destacou agora há pouco. O Ener Valencia, ele jogava com 2 atacantes, Isso. o Ener Valencia por trás e um dos 2 centroavantes. Exatamente. Fazendo pivô. Mas jogar nos 3 não é uma situação muito fácil, não é muito confortável, né? A rivalidade é muito aflorada, todos esses exemplos que a gente trouxe. Eu acho que é um cara muito destemido, um cara muito... Na verdade, pra jogar na Turquia, tu já tem que ter culhão, né? Tipo assim, né? Jogar nesses grandes aí, porque aparentemente A pressão é... A pressão Eles muito vivem grande, muito né? intensamente o futebol. Como a eu gente não sei, vive às aqui. vezes pode ser o que é vendido pra nós, pode ser que Não, lá mas de fato seja, infelizmente, nenhum de nós, acho, tivemos Quando a oportunidade eu entrevistei de conviver. O Elano em 2012, né? O ano da inauguração da Arena. 2012. O Elano disse que ainda ele pegou um momento que ainda tinha torcida rival no estádio, do visitante, no clássico Fenerbahçe e Galatasaray. Mas que a torcida ficava dentro de uma gaiola. Eles fizeram uma gaiola de ferro e os torcedores ficavam ali dentro. Aí depois desistiram, porque também é mais saudável, né? Mais acho que é até mais civilizado que botar a torcida numa gaiola e deixar de fora. O número de incidentes era altíssimo, né? Não tem nem como fugir dessa matemática, né? Clássico com 2 torcidas no estádio era sinônimo de problema, certamente. Que é uma perda, né? É. Que é uma perda. A gente chegou a pegar aquela... Eu me lembro do Maracanã. O Maracanã ainda tem uma área mista hoje, né? Tem. O Maracanã tem uma área mista, mas eu me lembro de pegar a Grenal no Beira-Rio e no Olímpico meio a meio o estádio. Depois foi diminuindo, aí 60-40, e hoje nós temos... É simbólico, né? Porque hoje é 2 mil 90 pessoas, 10, 2 né? mil pessoas. 90-10, menos até. O espaço para o visitante é o mesmo, seja um Grenal, seja um Grêmio São Paulo, um Inter e Fluminense. O espaço do visitante é aquele. A gente tá... É proporcional ao tamanho do estádio, né? Claro. É 5% mas mais o ou Grêmio menos. Inter tem um acordo que é 2.500, se não me engano, 2.500 lugares, tanto no Beira-Rio Sim. quanto na Arena, que tem uma capacidade maior. A gente está gravando na véspera de Inter e Flamengo, o jogo decisivo da Libertadores, mas no domingo, por exemplo, a torcida do Flamengo, tirando a torcida do Grêmio, é a única que lota o espaço do visitante, e acontece o mesmo na Arena. Tirando a torcida do Inter, a torcida do Flamengo é a única que lota o espaço. Eu lembro de estar no jogo da Libertadores de 2019, Léo. Foi a vez que eu mais vi uma torcida visitante nos 2 estádios, sem ser Grenal. Até mais do que o Corinthians, impressionante. Eu acho que até teve um espaço ampliado naquela vez para ter a política de reciprocidade, até de proporção lá, né? Porque o Maracanã é maior, mas eu nunca tinha visto tanta gente no mesmo setor visitante como foi naquele 1-1 da Libertadores, semifinal, né? Grêmio 1, Flamengo também 1. Que é o gol do Gabigol. Que é o gol do Gabigol. Teve uns 4 ou 5 gols anulados do Flamengo e lá depois veio a goleada por 5. A goleada que, para mim, é o marco do quanto nós ficamos para trás. Tudo começa ali. E a festa dos turcos, né? Muito da torcida é isso. Às vezes a arquibancada é mais importante que o dentro de campo, quase. Né? Tu mostrar que a tua festa, né? Tem ensaio, pré-jogo, tem aqueles líderes de torcida lá que o cara vai pro meio do campo e puxa os mosaicos, né? A guerra de mosaicos, né? Milhares de sinalizadores também no estádio, sempre uma fumaceira danada. E assim, pegando em títulos, tá? Títulos da Liga, são 25 pro Galatasaray e 19 pro Fenerbahçe. Curioso é que o Fenerbahçe tem 26 vices. Os últimos 4 ele bateu na segunda colocação. Já não vence aí desde 2014 o Fenerbahçe, apesar de ter um bom time já nos últimos anos, com grandes nomes. A Liga ele não vence desde 2014, temporada 13 e 14. No ano que o Ener veio pro Inter, que a gente acompanha mais de perto, que eram os últimos 6 meses dele, ele ganhou a Copa da Turquia. Né? E nos bastidores, assim, de quem foi participar da negociação da vinda do Ener Valencia, como ele era um grande ídolo lá, tinha vindo da Copa do Mundo, ele tinha feito uma boa Copa do Mundo, porém o Fenerbahçe não demonstrou interesse na renovação, ele fez proposta, vamos conversar, e o Fenerbahçe não deu sinais, e o Inter vai em janeiro
para fechar com ele. E aí a direção do Inter reserva um hotel, uma sala num hotel e pede que seja uma sala sem janelas. Que eles tinham e o Ener Valencia tinha receio de que pudesse algum paparazzi de alguma janela próxima fotografar e registrar. Então foi uma janela, um quarto sem janela, uma sala sem janela para eles conversarem, e o Ener Valencia entrou por uma entrada secundária, todo escondido. Acho que foi uma operação porque eles tinham muito medo de que vazasse isso. Porque se vaza que ele está acertado já com outro clube, ele não ia ter como ficar em Istambul. Ele teria que sair de Istambul porque a torcida não ia aceitar. Ia ficar parado, né? Não ia jogar por nenhum outro clube, não ia poder jogar no clube, né? O nível passional deles é muito alto. Maravilha. Turquia que tem 2 Copas do Mundo na história. A gente fala só de 2002, que chegou na 3ª posição, mas disputou a Copa de 54 numa história muito curiosa, porque ela vai disputar os playoffs contra a Espanha e termina empatado. Então, um gurizinho italiano de 14 anos foi o responsável por fazer o sorteio que definiu a participação da Turquia na Copa de 54. A Turquia termina na 9ª colocação e estreia nos Mundiais, e é a primeira Copa do Mundo que a Espanha não participa. Olha só. E pouco de culpa deles, né? Porque o Marcos Uchoa conta isso numa reportagem que fez pré-Copa 2002, já que a Turquia estava no grupo do Brasil. Que a Turquia escolheu representar a Europa, jogar pelo lado europeu, o que é muito mais difícil de classificar. Tu pega aí, pode enfrentar a Alemanha, Itália, Inglaterra, Espanha, França, enfim. E no lado asiático enfrentar seleções bem inferiores. Então, se escolhesse o lado asiático, as eliminatórias asiáticas para disputar, com certeza estaria em mais Copas do Mundo. Mas aí tem uma questão de desenvolvimento do futebol, né? Não, e também que é o que a Austrália fez também com a Oceania e a Ásia. Sim. Aí também tem que ver como é que era a distribuição de vagas. Daqui a pouco era uma vaga para toda a Ásia, tem um monte de questões. A Ásia e a África começam a ter maior representatividade quando troca para 24 seleções, depois passa para 32, né? Eram 16, aí passa a ser 24, acho que é 82 que passa a ser 24, né? Acredito que sim, e aí 32 já em 98. 98. E aí a Ásia e a África, naquele projeto de expansão do Avelange, era uma expansão que também mantinha ele no poder. Aí a Ásia e a África começam a ter mais representatividade. E agora o Infantino completa, dando quase o dobro de vagas para a África, aumentando a representatividade da Ásia e colocando quase toda a América do Sul na Copa do Mundo. E o grupo da Turquia nas eliminatórias, que esse grupo ainda não começou, tem Espanha, Turquia, Geórgia e Bulgária. A Geórgia que tem uma seleção, a maior geração nomes, né? georgiana da história. Aí complica, né? Mas teve Turquia e Geórgia na Eurocopa do ano passado, se eu não me engano. Agora eu não lembro exatamente o placar. Mas se eu não me engano teve esse confronto. Mas enfim, a geração turca também é bem interessante. A média da convocação ali é 24 anos, digamos assim. E claro, o grande destaque é o Arda Güler agora, né? E tem muitos turcos que jogam a Bundesliga, né? Porque tem uma colônia turca muito grande na Alemanha. A gente vai lembrar o que mais vem à cabeça é o Basturk, meia, que jogou na seleção de 2002. Camisa 10, jogava no Bayer Leverkusen. Baixinho, né? Baixinho. Mas tem uma colônia turca que ela é muito significativa. E tem um jogador brasileiro que ele começa a trajetória dele na Alemanha jogando num time turco de Munique, se não estou enganado. Um time de uma divisão menor. Ele começa a trajetória dele ali, era um time semi-amador, porque tem muitos turcos morando na Alemanha. Sim. A geração tem o Yıldız também, né? O Valtinho tem mais propriedade, o 10 da Juventus, mas muita expectativa nesses dois meninos, mesma idade, mesma geração. O goleiro hoje joga no Manchester United, eu acho que para pegar a vaga direta fica difícil, né? Tem a Espanha com todo o seu poder ofensivo, mas para uma repescagem, de repente, dá para lutar e pensar em voltar para a Copa depois de 24 anos, 24 né? anos. É tempo, hein? É muito tempo, né? São muitas gerações. Imagina a última participação, 3º lugar. Depois, nunca mais. São países que vivem de gerações, né? Gerações. Mas talvez com esse monte de jogador Mas a de primeiro Turquia, quilate, pelo tamanho dela, deveria ter mais constância como reveladora de jogadores. Não é um país pequeno para depender de gerações. Não, mas é que tem muito jogador estrangeiro. 85 milhões na população trabalhando. É muita gente. Muita gente.
historicamente, muitos turcos foram para a Alemanha também, né? O Özil acabou escolhendo defender a seleção alemã. Talvez seria o maior jogador turco da história recente, assim, se a gente fosse lembrar por nomes. Mas ele escolheu jogar pela seleção alemã. E ele até volta para a Turquia no final da carreira, né? Volta às origens da família, digamos assim, para defender o Fenerbahçe. Mas teve muito mais marketing do que futebol em si. Né? O Özil gostava muito de... Ele tinha insônia, né? Ele gostava muito de passear de noite. Aí isso atrapalhou um pouco a carreira dele. Mas... Vamos tomar um chá, porque senão a gente vai escorrer o veneno aqui. Já estamos falando mal dos outros. A Turquia produz bons chás, né? Especiarias em alta naquela região da origem. Acho que 600 anos é um mercado ativo há 600, 700 anos. Né? Sabe uma coisinha ou outra sobre chás, então? Sabe. O pessoal ia muito buscar lá, né? E também buscava o caminho das Índias. Né? Mas às vezes se perdia, né? Às vezes ia pro outro e aí lado. parava no Brasil. E aí descobria outras especiarias, né? E outros entretenimentos, outros mercados. Aí o mundo foi outro, né? Depois que se perdeu, que desviou a rota, o mundo foi outro. O chá das 5, que a gente vai chamar, olha só que bonita essa xícara, ó. Coisa linda. É de um cara que mostra muito esse perfil que a gente falou do mercado turco, de seu destino. O cara vive o ápice na Europa, quando começa a cair, ele vai para o mercado turco. José Mourinho seguiu esse caminho, né? Sempre fazendo muito alarde, né? Muito barulho, né? Muito Essa semana ele deu uma declaração que ele torceu pelo Fluminense durante o Mundial de Clubes, especialmente pelo Renato Portaluppi, que ele acha um sujeito muito bacana. Então, nunca conheceu o Renato, mas que é fã do trabalho do Renato como jogador, como técnico. Talvez tenha ouvido histórias do Renato vindas do Baidec. Sim. Que é amigo dele e do Renato. Exatamente. Baidec, inclusive, teria sugerido o Mourinho para treinar o Grêmio ano que vem. Imagina o Mourinho em Porto Alegre. Seria interessante. Seria muito legal, mas assim, acho que muita gente da imprensa, da torcida e jogadores seria muito sensível às críticas que o Mourinho faz durante essas entrevistas. Eu queria ver o Mourinho. Esse embate do Mourinho com a imprensa gaúcha, eu pegaria um pacote de pipoca gigante, sentaria e ficaria vendo. Seria muito maior do que a briga que tem, e que já não é pequena, do Abel Ferreira com a imprensa nacional, de uma maneira geral. Ele apanha muito por ser português. E pelo que ele fala. Porque ele é sincero. Ele é sincero. Às vezes ele exagera. Mas ele também procura o conflito, né? Ele é uma estratégia dele, né? Ele cria o ambiente do conflito, que é uma estratégia do Mourinho também. Também. Especialmente quando perde, né? Querendo ou não, também é um pouco do Renato, né? De puxar as atenções para si e não tanto pro grupo, né? Também é um pouco O Mourinho é o cara... A gente fala muito do Guardiola. O Guardiola revolucionou a parte tática, mas o Mourinho é o cara que revoluciona... Esse futebol que a gente está vendo hoje, ele tem a mão do Mourinho, porque o Mourinho é o cara que implanta a periodização tática. Ele vai buscar na Universidade do Porto, né, com os estudiosos, a periodização tática. Ele implanta no União de Leiria, e eu me lembro muito bem do União de Leiria, porque eu tinha uma relação, eu era repórter setorista do Grêmio, eu tinha uma relação muito boa com o Éder, zagueiro, que hoje é o principal agente do futebol feminino nacional. E eu me lembro quando o Éder foi pro União de Leiria, eu seguido conversava com o Éder, a gente ligava para ele e tal. E aí naquele ano, o União de Leiria foi quinto colocado que é um clube muito pequeno, modesto, da Liga Portuguesa. E o Mourinho sai do União de Leiria e vai para o Porto, né? Ele tinha sido auxiliar técnico do Robson Ele foi tradutor. Ele era tradutor do Robson no Barcelona. E depois auxiliar técnico, né? Eu acho que depois ele foi subindo. Acho que ele pega o Van Gaal ainda em Barcelona, e aí depois ele constrói a carreira dele como treinador. E o André Vilas-Boas, quando o Robson trabalhou em Portugal, no Porto, o André Vilas-Boas era um menino vizinho dele, do prédio, e o André Vilas-Boas um dia espera o Robson na porta do prédio e entrega um relatório para ele. Eu acho que teu time tem que jogar assim. E o Robson lê e vê que tem conteúdo ali, eles começam a falar de futebol. E depois o André Vilas-Boas vai participar como um assistente, scout da comissão técnica,
e faz parte dessa comissão técnica do Barcelona com o Mourinho, mas ele é um assistente menor. O André Vilas-Boas cresce na carreira e depois ele e o Mourinho viram desafetos, assim, concorrentes, né? Mas Mas hoje Vilas-Boas já largou Presidente a carreira, do né? Porto. Presidente do Porto. Presidente do Porto. Mas só para sintonizar o nosso telespectador, a gente está falando do Mourinho Rockstar. É que eu não Que é o citei livro. ainda, né? Hã? Eu não citei ainda, Não né? citou. No próximo... Era o próximo passo. Se me eu adiantei. lembrasse, sim. Ah, Se eu lembrasse, sim. O Walter é sagaz. Mas, enfim, é que o Mourinho é um personagem tão é sensacional. rico. É. Rico, A né? gente já prometeu um episódio sobre o Mourinho. Quem sabe na segunda temporada a gente faça um especial José Mourinho. Mas o Mourinho Rockstar, citado muito bem e muito bem lembrado aqui pelo Walter Júnior, por isso que a gente está falando do Mourinho, é a biografia desse cara que muda o futebol. Para mim, ele mudou o futebol. Assim como o Guardiola mudou na parte tática, ele mudou na parte de preparação. O que é a periodização tática? Antes se treinava, e eu fiz muita pré-temporada, os caras ficavam uma semana treinando físico e depois a parte com bola. Tinha o dia do físico na programação da semana do time, tinha o dia com bola. Coletivo, né? Coletivo. Monótono coletivo. E o Mourinho pega tudo isso numa metodologia desenvolvida na Universidade do Porto, pelo professor Júlio Garganta, uma das cabeças, e transforma tudo isso num trabalho curto e que mantém os jogadores ativados. É um trabalho com muita variação, em que tu trabalha a parte física, a parte tática e a parte técnica, tudo num treino só. Sabe quem fala muito bem disso? O Deu Liga. Tem um episódio sobre a escola portuguesa de treinadores. O Deu Liga fala de tudo, né? Fala. De todo mundo, né? Temporada 1 do Deu Liga. Temporada 1. E aí, enfim, a partir daí ele leva isso pro Porto, ele é campeão da Europa com o Porto 2004. 2004, campeão do mundo. Né? Campeão do mundo. E dali, a história dele ganhando o United é maravilhosa, né? Que se reúne todo mundo, já contei essa história aqui também, né? Se reúne todo mundo para ver o sorteio no auditório do Porto e todo mundo apavorado, né? E aí dá o United, fica todo mundo olhando e ele começa a vibrar. Você tá louco? Isso não é o que eu queria pegar, não queria, mas... E aí, o jogo da volta, ele diz que treina o time pelo som do Old Trafford. Começa animado, vai baixando, porque ele consegue conter a fervura do adversário. Né? E ele começa a fazer as trocas. O gol do Maniche, né? Acho que é do Maniche. Gol do Maniche, camisa 8, jogava demais. Enfim, esse é o nosso personagem que hoje treina, né, com um alarde, barulho, o Fenerbahçe. Isso aí. E adora o futebol brasileiro. Adoro. Ele veio aqui, antes da passagem pelo Porto, olhar jogadores, inclusive, no Rio Grande do Sul. Ele foi fazer um jogo foi ver um jogo em Caxias, né? E teve um episódio, que viu o Mourinho de perto. Ele não é alto, o Mourinho é um cara baixo. Que foi naquele Brasil e Argentina, 0-0, Dunga, o técnico. E ele vem, ele tá assumindo a Inter, ele vem para tentar recuperar o Adriano. O Adriano estava emprestado pro São Paulo. E olha que loucura, ele fica parado na porta do vestiário. Aí estávamos nós esperando o jogador ser na porta do vestiário do Mineirão, que hoje é uma coisa impensável, né? E o Mourinho. Aí, pode falar? Não vou falar. Ok. Eu fiquei olhando pro Mourinho, ele ficou me olhando assim, separado por 10 metros. E nesse jogo ele dá uma entrevista pro Barreto, num pré-jogo do Sport TV, que ele disse que a Ele não falou contigo e falou com o Barreto? Falou com o Sport TV. Poxa. Enfim, mas eu também falaria com o Barreto e não falaria com ele. Sou fã do Barreto. Grande, querido. E ele disse que ele vinha passar férias na Praia do Forte, em Salvador, na Bahia. Praia do Que Forte é linda. Num resort e tal, um lugar mais selecionado, claro, né? E aí disse que a grande briga é que ele queria ficar vendo a Série B do Sport TV e a mulher dele queria passear na praia. Meu Deus. Com as filhas, ou os filhos, ou sempre tem filhas e filhos. O Mourinho tá errado. Então. Que era a briga da família, entendeu? Que ele queria ficar vendo... Ele disse, vocês passam muito jogo na TV, ele dizia pro Barreto, né? Série B. Que ela vai pra Praia do Forte, fica no resort. O Munari faria isso. Faria. Futebol é uma viagem. Eu ia falar pouco hoje. Eu prometi que ia falar pouco antes do programa. Acontece. Né? Vai lá então, Valtinho. Capadócia, né? Um dos lugares mais bonitos do mundo, principalmente para quem aprecia passeios de balão. Ver toda aquela região por cima ali. É muito bacana. Mas não só Capadócia. Acho que a Turquia como um todo, Istambul, que é uma cidade culturalmente riquíssima. Diz que é moderna e tradicional ao mesmo tempo. Isso, né? então vale a pena a visita para a Turquia. E virou um destino cobiçado também, recentemente, né? É para fazer implante capilar. A construção capilar tá Já viu na aquele moda, meme né? que tem o pessoal voltando
no avião de Istambul, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, porque tem que raspar e depois fazer o implante. Então fica todo mundo com o mesmo gramadinho, assim, Mas mesmo eu tamanho. eu acho que volta com um bonezinho, um curativo, não? Não, acho que não. E diz que a viagem é rápida. A viagem é rápida, não. A estada é rápida. Tu vai só pra fazer a cirurgia. Embora hoje aqui já no Rio Grande do Sul tem. Importaram e no Brasil tem as técnicas, a né? técnica turca, né? Tu já pesquisou sobre isso? Nunca. Mas eu li sobre. Entendi, sim. Né, mas nunca Caiu na pesquisei. tua mão. Caiu na minha mão. Caiu na tua mão. Eu tenho um amigo que fez implante, mas ele fez no método antigo. Não ficou bom. Não ficou bom. Não, ele é meu grande amigo, meu irmão. Então indica Nos pra ele. conhecemos desde os 11 anos, mas não ficou bom. Indica pra ele então, Léo. Ele tinha inveja de mim porque quando a gente era jovem, que eu comecei a ficar calvo com 20 anos, né? Começou de trás pra frente. Eu ainda tinha uma franja. Ele dizia assim, tu engana ainda com essa franja? Ele ficava bravo. Mas enfim, não busquei informações, mas sei, né? Porque a gente tem que estar bem informado sobre tudo, né? O algoritmo joga alguma coisa. Não ali também. faria. Né? Certo, a câmera do celular pega a minha foto, né? Hoje a gente é monitorado por tudo. Mas não faria. Não iria pra Turquia pra mas fazer depois isso. desse episódio, o teu celular vai te indicar isso daí. Sem tu nem verdade. procurar. Ele tá nos ouvindo agora e vai Não, mas aparecer. se eu fosse pra Turquia, seria pra fazer o passeio de balão na isso aí, Capadócia, vale a seria pra pena. conhecer Istambul. Não faria implante. Nada contra quem fez, viu? Nada contra Não. quem fez. É isso. Mas eu não faria. E é isso? Não, né? Não, da Capadócia. Ah, é da isso? Capadócia é. Isso, então tá No bom. programa ainda não, tem mais um Ainda pouco. não, porque nós temos o MVP da rodada. Bender, Não quem é podia o ser homem? outro. Não podia ser outro. O Ekitike, uma das principais contratações do Liverpool, estreou com o pé direito na Premier League, marcou um gol e deu uma assistência contra o Bournemouth na vitória por 4-2, justamente em Anfield. Um jogo emocionante, né, com muitas homenagens para o Diogo Jota. Enfim, ele começou muito bem, já vinha fazendo uma boa pré-temporada, contratado pelo Liverpool do Frankfurt, 23 anos. A tendência é de dar um match muito bom entre Ekitike e Liverpool. Aliás, a gente não falou, né, mas pegando o gancho de centroavante, o Rômulo, um cara que saiu do Atlético Paranaense verdade. muito jovem, foi vendido pelo Do Gostep, Gostep pro Leipzig por 30 milhões de euros. 23 anos. 23 anos. Não fez sucesso nenhum no futebol brasileiro e ele vai pro Leipzig justamente porque o Chesco vai pro Manchester United. Né? Então, olha o lucro do Leipzig nessa negociação. Ele compra por 30 o Rômulo, mas ele já vendeu o Chesco por 85 milhões. E certamente se o Rômulo emplacar... Vai vender por mais de 60 no mínimo, né? E é impressionante a questão do Ekitike. Ele já tinha feito gol na Supercopa, né? Que o Liverpool perdeu pro Crystal Palace. Mas é o novo perfil de centroavante. Né? O cara que é alto, mas ele é ágil. É um cara que tem técnica e tem recursos. A nova moda do futebol mundial é essa. Não adianta mais o cara ser só um 9 pesado que finaliza. Ele tem que participar do jogo. E agora a biotipia desse jogador vai mudando aos poucos. O Ekitike é um bom exemplo, o Chesco é um bom exemplo também. O Isaac é outro exemplo também, vários outros, mas é a nova fotografia do centroavante moderno. Não adianta mais ser um cara só parado que cabeceia a la Jardel. O cara tem que saber jogar bola e tem que ser ágil também. Por isso que o Carlos Vinícius, por exemplo, voltou do Fulham. É isso aí. Não se firmou, né? E, aliás, que alguém que trabalhe com o Ricardo Matias ou do Inter pegue esses vídeos e mostre pro Ricardo Matias, porque ele tem recurso técnico, ele tem altura, só que ele tem que ser mais ágil, mais veloz. Isso. Enfim. Mas o mais importante é que... Eu achei que ninguém ia falar isso daí. É, Cheguei a fugir. pau. Cheguei a fugir. Inclusive no nosso grupo eu vou dar a notícia de bastidor. Já teve alguém que sugeriu um episódio só sobre isso. Só sobre isso. Eu vou protestar antes do Walter falar, então. O MVP da rodada não é o Ekitike. Não O é? MVP é o Richarlison, né? Que fez 2 gols, um de voleio, brasileiro. Mas há uma justificativa forte para que ele apareça aqui como o craque da rodada, eu tenho que entender, né? Ekitike é um palíndromo. Exatamente. De frente para trás e de trás para frente é a mesma grafia. É o 6º jogador que tem um nome palíndromo a marcar gol na Premier League. E tem turco na lista. Tem turco, Tem né? turco, né? O zagueiro. O Ozan Kabak. Kabak, ex-Liverpool. Isso, ex-Liverpool. Muitos jogadores do Liverpool. O Liverpool, que antigamente teve, esse não marcou gol, mas ele teve um jogador que era um palíndromo completo, nome e sobrenome. Leon Noel. Que espetáculo. Tu acha que tem um setor de palíndromos nos scouters Tem a do seleção do dos Liverpool? palíndromos tem. já. E tem brasileiro, que é o Natan.
que Natan, joga isso. no Betis hoje, ex-Flamengo. Isso Não aí. tem o H, então fica N-A-T-A-N, vira um palíndromo e entra na seleção dos O Hever palíndromos. era outro O palíndromo. Hever é O outro Hever, palíndromo. esse daí. O Natan Pescador do Grêmio nem palíndromo Nem pra isso deu, né? É, ex-Grêmio. Chega, né? Agora sim. Agora sim, era o que faltava. É. A produção é dela, Janaína Wiri, que estava de aniversário. Deram parabéns pra Janaína? Ela fugiu? Ela fugiu. É. Pessoa que faz aniversário e foge, eu não perdoo. E do Rafael Ramos, que não fugiu. Estava Mas aqui. também não fez aniversário. É. Mas vai fazer, e não vai fugir. Aliás, Janaína Wiri, aplausos pra ela. O Inter de Santa Maria está na primeira divisão. De volta. Quando tiver o jogo do Inter Santa Maria aqui em Porto Alegre, vai ter um torcedor, pelo menos, na arquibancada. Dois, não é né? verdade. Dois. Não. A redação de GZH tem Ah, é? muita gente torcedora do Inter de Então Santa teremos Maria. uma van de Vai ter uma GZH, van. Certamente. É isso. mas legal, 14 anos depois, né? Muito legal. Muito legal. Pô, E o fiquei Novo muito Hamburgo feliz. também, né? Menção ao Novo Hamburgo. Que Eu não subiu. fiquei muito feliz. Não ficou, né? Não, porque eu tava Ficasse torcendo pro triste, Moraes. né? É verdade. Mas nada Mas contra é o Novo último Hamburgo. campeão também, né? É o Último, último é. campeão antes da, Merece voltar também. da dupla Grenal. Mas né? pode, É podemos ter uma terceira vaga, hein? Monson pode não continuar, né? Monson quase é um palíndromo, não? É, se tivesse... Não. Tinha Não. que ter mais Tinha que ser Não, É não. quase um palíndromo. Não, Agora a é, gente vai ficar pensando nos palíndromos. exatamente. A técnica de edição de áudio é do Leandro Carvalho, que está ouvindo todo esse monte de coisa que a gente está falando aqui e não ganha nem salubridade. A sonoplastia é dele, o mito, além do Paulo Fraga. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Para quem está nos vendo na telinha no YouTube, deixe o seu like, assine o canal de GZH, ativa sininho, faz de tudo, compartilha, comenta, porque... Quem é que é o nosso moderador? Pedro Agora Petrucci? sou eu quando Agora é consigo. tu? É, sou eu. Pedro Petrucci nos Não, abandonou. 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 Só pro Rafa Ramos ficar brabo comigo, que ele sempre diz que eu puxo um assunto extra no final do programa. Um dos maiores palíndromos da língua portuguesa é socorram-me, subi no ônibus em Marrocos. Perfeito. Que espetáculo. E Rafael Ramos de trás para frente é somar. Somar. Isso aí. Porque ele sempre agrega no nosso Sempre programa. agrega. nunca E a subtrai. gente sempre agrega na sua vida com essas informações que são edificantes e construtivas. Exatamente. Um abraço. Tchau.